e mandar um abraço aqui para o Túlio, o Túlio Mene, lá do nosso grupo lá grupo VIP que a gente tem no Zap. Ele falou aqui, a gente já está incluindo aqui um valor do Michael, que eu vou explicar para vocês, mas, por exemplo, olha só, Matheus Gonçalves, que já me falaram que não querem vender por 3,5 à vista, a não ser que o BAP queira fazer a venda, porque foi negócio de presidente para presidente. Mas eu não venderia para o Cruzeiro. Mas se chegar alguma coisa nesse sentido aí, vamos colocar 3,5 milhões de euros. Michael à vista, 2,5 milhões de euros. O Fabrício Bruno, 7 milhões de euros à vista. O Alcaraz, 15 milhões de euros. O Gerson, 25 milhões de euros à vista, né? O Wesley, 25 milhões, possivelmente, mas a gente vai falar aqui sobre a proposta recusada, mas é uma expectativa de 25 pelo menos. Eu acho que chega a 30, tá? E da FIFA, 25 milhões de euros aí à vista. A gente está falando até agora aí de aproximadamente 100 milhões de euros, com possibilidades de negócios que já foram fechados e possibilidades. Flamengo podendo chegar aí a 650 milhões de reais, mais de R$500 bilhão somente em alguns pequenos negócios aí e outros maiores, como o do Gerson. E também o Alcaraz e situação aí de premiação da FIFA. Mas o Flamengo podendo atingir números impressionantes na temporada, mas o Flamengo está bem tranquilo. A gente vai falar sobre isso, está bem tranquilo com relação à questão de venda. Tá? Isso que ainda pode ter aí o Lohan, né, entre valor acima de 8 milhões de euros. O próprio Matheus Gonçalves pode sair mais caro. Tem o Alacian, que o Wolverhampton também está querendo, né? O Alacian está chamando a atenção aí dos gringos. O Wolves já está de olho aí no Alacian. Então, tem o Alan jogando bem aí, né, que pode também acabar sendo negociado. Cara, mas acho que agora é difícil pela questão da lesão do pulgar, mas se falava numa possível possibilidade de negociação do Alan. O Cebolinha, né, além do Michael, que eu vou explicar para vocês, o Cebolinha também deve ser negociado, é uma possibilidade, tá? Então, a gente trazendo aí para vocês as principais notícias do Flamengo. Olha só, a gente tem aqui, então, a situação do... Ih, rapaz, olha, Instagram novo aí, agora o oficial do Agustin Rossi, tá? A gente está gravando aqui, enquanto eu estou gravando, eu recebi aqui do staff do Agustin Rossi que o Rossi tem um novo Instagram, tá? Com apenas 9 seguidores. Esse sim é o Insta oficial. O outro Instagram do Rossi era um Instagram que não era oficial. Todo mundo achava que era oficial. E eu vou passar para vocês agora aqui, né? @Rossi_Agustin, tá? Esse é o Instagram oficial do Rossi agora, tá? Então, seguindo aqui já, tá? E mostrando para vocês aqui, ó, é esse aqui, tá? Com essa foto aí, tá? Esse é o Insta oficial do Rossi. A primeira foto é essa daqui, tá? Então, o Rossi aí, que conversou, hoje teve reunião hoje dos representantes dele com o Flamengo. O Júlio Miguel Neto estava falando comigo que o que passaram para ele, a informação da reunião foi nossa, e o Júlio falou que conversou com fonte ligada à diretoria e que o contrato novo do Rossi deve ser até 2028. Mas ainda não fecharam nada, só que o contrato deve ser até 2028, tá? Então, a gente comunicando a galera aí que o Rossi agora tem um novo Instagram. Galera, se vocês puderem fazer, eu tô gravando, puderem postar isso aí, o Rossi, o Instagram oficial do Rossi agora, tá? Vamos lá. Passar para vocês aqui a situação do Michael, que eu estava falando. Por que eles falaram aí de um valor aí de 2,5 milhões de euros, de dólares, o nosso pessoal do Clube VIP aí, por que eles falaram disso? O Al-Ula, clube da segunda divisão da Arábia Saudita, comunicou ao Flamengo o interesse na contratação do Michael por empréstimo. Proposta de 2,5 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de reais, tá? E aí, a proposta aí, então, é por um contrato de 1 ano, com opção de compra por mais 4 milhões de dólares, aproximadamente 22,5 milhões de reais. Um total aí de quase 7 milhões de dólares, tá?
Então, como eu falei, é mais do que os 2,5, mas é um negócio interessante, tá? O formato aí do negócio ainda está sendo discutido entre as partes, com a possibilidade de inclusão de metas que tornariam aí a aquisição em definitivo pelos sauditas. O Michael deixou a decisão nas mãos da diretoria do Flamengo, que avalia os possíveis cenários. Então, o Michael podendo sair para a segunda divisão saudita por 6,5 milhões de dólares totais. Tá? O Flamengo vai buscar metas fáceis de serem batidas, então é possível que o Michael saia por um total aí de 37 milhões de reais. Então a gente trazendo essa informação. Eu, sinceramente, acho que o Michael não atravessa uma boa fase no Flamengo. Seria aí um bom negócio para o Michael, tá? E para o Flamengo também. Então, olha só, trazer a informação do Wesley aqui, segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo recusou. Eu estava sabendo já que o Flamengo estava recusando a proposta pela Roma, tanto eu quanto a Raíza Simplício, a gente tinha essa informação logo cedo. E a explicação que deram para a gente é que eles entendem que a meta de venda já tinha sido atingida, tá? De 40 milhões de euros já tinha sido atingida, e o Flamengo terá tranquilidade para avaliar propostas por Wesley e por outros jogadores, tá? Então, o Flamengo terá tranquilidade para manter o lateral direito e só aceitar vender em caso de uma proposta realmente considerada irrecusável. E aí, o Vene trouxe valores, tá? Que o Flamengo recusou a proposta da Roma, né, que foi até trazida pelo Fabrício Romano, e a oferta de 20 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros por meta, totalizando 22 milhões de euros, cerca de 141 milhões de reais. Entre o clube italiano e os empresários do atleta já está tudo acertado, a gente já tinha trazido isso aqui, incluindo base salarial e tempo de contrato. No entanto, a diretoria rubro-negra optou por recusar a proposta, tá? Então, essa foi aí a notícia aí trazida pelo Vene e também pela nossa equipe, com algumas informações aí exclusivas, tá? Então, a gente trazendo aí informações da possível saída do Wesley. Nesse momento, o Wesley fica e o Wesley será, então, relacionado para o jogo diante do Santos. Treinou normalmente, tá? O Flamengo recusou essa primeira proposta e o jogador, então, deve ser mantido aí pelo Felipe Luiz na equipe titular. Até porque o Varela tem jogado ali na esquerda. Eu até falo que eu queria ver como é que vai ser o Vinha nesses próximos jogos, como é que ele vai se sair. O Vinha, eu tenho muita fé no Vinha. Olha só, o Matheus Cunha tem um jogador aí, tem mais um Matheus aí a caminho do Cruzeiro. Além do Matheus Gonçalves, Matheus Cunha. O Matheus Gonçalves, o negócio deu uma emperrada, né? É de presidente para presidente que eles estão negociando. Mas o Matheus Cunha pode estar de saída para o Cruzeiro também. O Cruzeiro avançou nas conversas. Cruzeiro que é todo mundo do Flamengo, né? O Cruzeiro avançou nas conversas aí para acertar a contratação do goleiro Matheus Cunha, visando a temporada 2026. Está sem espaço no Flamengo, na verdade é reserva do Rossi. Tem vínculo com o Flamengo até o fim do ano, que já permite uma assinatura de um pré-contrato com outra equipe. A estratégia, né, segundo o perfil Toca da Raposa, a estratégia da Raposa é garantir a chegada do jogador sem custos de transferência, aproveitando a proximidade do término do vínculo com o Flamengo. O negócio ainda não foi fechado, mas o Clube Mineiro trabalha com otimismo para concretizar o acordo, lembrando que o Flamengo não procurou o Matheus Cunha para renovar seu contrato, que encerra no final do ano. Então isso favorece, inclusive, essa possível saída do Matheus Cunha, né? Enquanto isso, o Flamengo negocia aí a renovação do goleiro Agostinho Rossi.